Muito bom dia, meus queridos amigos. É mais uma semana que se inicia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu e você colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida, na nossa semana, nas nossas decisões, todas as coisas, até e inclusive nos momentos difíceis, vão ser pautadas pela graça de Deus e você vai vencer em todas as circunstâncias. No nosso quadro Se Fosse Você de hoje, eu vou conversar com a pastora Rose de Oliveira, aqui da cidade de Navegantes. Ela vai nos contar o seu testemunho, as obras tremendas que Deus fez e continua fazendo nela e através dela. Então eu convido você para ficar com a gente nessa próxima meia hora. Você também quer mandar o seu testemunho, a sua história? Manda para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Perdeu algum link, perdeu algum dos nossos programas? Entra na nossa página no facebook.com/programa Devocional Intimidade. Quer compartilhar nossas frases? Tem a nossa página de frases, o Frases Devocional. Meu querido, Deus tem grandes coisas para revelar através dos testemunhos para mim e para você. Fique com a gente, esse é o nosso quadro E Se Fosse Você. Seja bem-vindo a mais uma semana do nosso Devocional Intimidade. Pastora Rose, minha querida, é um prazer imenso receber você aqui nessa manhã de segunda-feira. Prazer é meu, querida. Amém, glória a Deus. Eu estava conversando com você aqui, porque a temática desse quadro Se Fosse Você, está contando histórias de superação, histórias de vida, de pessoas cujas marcas falam de Cristo, né? Sim. E o interessante é que todo soldado, ele tem uma marca que mostra quem ele é, mas mostra também para onde ele vai. E quais foram as marcas que ficaram na sua vida, dos livramentos do Senhor, para que hoje você possa exercer o seu ministério com tanta autoridade como a gente vê você exercer? Bom, querida, assim, eu passei por algumas situações, algumas fragilidades físicas. Eu sempre fui uma pessoa fisicamente muito frágil, desde a minha infância. Mas teve uma situação muito forte, que foi quando eu tinha meus 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade. Na sua juventude, então. Isso. Que eu cheguei à beira da morte. Né? Naquela época, eu já estava tendo conhecimento do seminário, eu tinha um desejo muito forte de servir a Deus. E eu queria ir para o seminário, para ter uma formação, né? E conheci o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, que fica em João Pessoa, na Paraíba. O Betel Brasileiro não é um seminário comum, pelo menos para mim não foi. Não é um seminário apenas teológico. Sim. Existia algo assim que me atraía muito, que era a vida de comunhão que aquelas meninas tinham com Deus. É um seminário de muita oração. A gente orava muito pelos países, então aquilo me atraiu, eu vi algo naquelas meninas que eu não tinha. E eu falei com a minha mãe que eu queria ir. E a minha família inteira, em peso, começou a criticar, começou a zombar de mim, porque justo eu, né, de todas as minhas irmãs, a mais fraquinha, aquela que minha mãe, até um copo com água ela levava na minha mão. Né, de tanto cuidado que ela tinha comigo. Então, as brincadeiras começaram. Eu pago... Era como Davi da casa de Jessé, então. Todos eram chamados. Davizinho estava lá, assim mesmo era eu. Né? Eu não podia, porque eu não tinha condições físicas. Eu passava muito tempo na cama, uma gripe me derrubava durante muito tempo. Eu era muito frágil, muito magra, inclusive. E então, quando eu disse que queria ir, minha mãe se fechou. Né? E eu conversei com algumas pessoas que tinham estudado lá, que me orientaram: olha, sem a bênção dos teus pais não dá certo, ora, se for de Deus você vai. E aí tudo bem, o tempo foi passando, já tinha terminado meus estudos e já tinha escrito para o seminário, já tinha recebido a carta com tudo o que eu precisava, né, para enviar para eles, para fechar lá a matrícula. E minha mãe falou: você não vai, filha. Você não vai, Deus vai mandar outro, mas você não. Mas seus pais você já vem de uma base cristã já? Nasci num lar cristão. Minha família, inclusive, sempre foi uma família de frente, de liderança, né? E
De repente, uma noite, eu fui deitar, eu sempre fui a última a dormir da minha casa, ficava lendo a Bíblia até tarde. Minha casa era muito cheia de gente, né? Então, a gente dormia no chão, porque cedia a cama para as visitas. E as outras que já não eram mais visitas, que já estavam acostumadas, forrávamos o chão e dormíamos toda no chão, naquela bagunça, né? Era uma casa missionária. Uma casa missionária. Então, eu fui dormir e estava lá o meu lugarzinho no chão. E naquela noite eu deitei normal, assim, do jeito que eu estou me sentindo aqui, super bem. Quando foi no dia seguinte, quando eu acordei, que eu sentei, é como se alguém tivesse me dado um soco na testa. Eu voltei, bati a cabeça e apaguei. E quando eu acordei, eu estava tonta, com ânsia de vômito, e passei um mês inteiro sem nem conseguir tomar água. Olha só. Eu fiquei tão magra, Mônica, literalmente igual aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que estão morrendo de inanição na África? Eu fiquei daquele jeito. Só pele e osso. Só pele e osso. Isso minha mãe já tinha me levado em tudo que você imaginar. E nada, não acontecia nada comigo fisicamente, não tinha nada, não tinha uma doença que pudesse ser detectada, né? E minhas veias todas estouradas de tanto tomar soro, porque eu não podia comer, eu não podia beber. E eu nunca vou me esquecer do dia em que, um dos dias lá, eu ouvi minha mãe conversando a respeito de já estar vendo caixão, de já estar vendo roupa, porque naquele tempo tinha essa coisa, preparando o meu funeral, né? Olha só. E eu chorei muito. E uma vez, um dia lá, à noite eu levantei com muita vontade de vomitar, só que eu não tinha o que vomitar. Porque não tinha nada no estômago, né? Isso, a cena. Eu no banheiro com a minha mãe, ela me segurando por aqui, meu pai e minhas 3 irmãs, nós somos em 4 irmãs. Minhas 3 irmãs na porta do banheiro olhando aquela cena e eu fazendo força para vomitar e sem conseguir. Quando minha mãe gritou, ela gritou para Deus: não, Deus, não leva ela, eu te dou. Olha só. Eu te dou, mas não leva. E ali eu fui me acalmando, né? Todo mundo chorando. Quando foi no dia seguinte, eu acordei com fome. Gente, olha só. No dia seguinte. Eu falei: mãe, eu quero comer. E ela levou um susto, correu, fez lá, nem lembro o que foi, se foi uma sopinha, se foi um caldo, não lembro. Só sei que eu tomei e ficou. Depois eu pedi água. Eu tomei a água e ficou. Então, eu comecei a me recuperar, né? E disso, depois de 15 dias que ela viu que eu já estava comendo normal, direitinho, ela perguntou para mim: filha, você ainda quer ir? Eu falei: quero. Mas ela falou: então, assim, ó, se você melhorar mais, eu vou fazer todo o teu enxoval e você vai. O interessante é que, às vezes, a gente pensa assim, né? O teu coração estava liberado em Deus, mas havia toda esse segurar dos seus pais. E Deus sabia onde tocar para que Deus pudesse cumprir o propósito na sua vida, né? E Deus teve que permitir que toda essa situação acontecesse para que naquele momento sua mãe abrisse os olhos e entendesse. De certa forma, a resistência dela, de certa forma não, a resistência dos seus pais levaram você àquele fundo de poço para que Deus pudesse te levar para o seu propósito, né? Deus tinha um propósito comigo fora da minha casa. Hoje eu entendo, né? Hoje eu sei que eu não poderia ter a formação que eu tive debaixo da saia da minha mãe. Verdade. Porque literalmente eu aprendi a viver em todos os sentidos da minha vida depois que eu saí de casa. Sabe? Eu era uma pessoa muito ingênua, sabe? Eu não poderia estar exercendo o ministério e, assim, vivendo o que eu vivo com Deus se eu não tivesse crescido, se eu não tivesse amadurecido, sabe? E do jeito que as coisas estavam indo, debaixo da saia da minha mãe, literalmente, que eu falo que Deus me tirou de debaixo das saias da minha mãe. Cortou o cordão umbilical, né? Cortou. Foi um processo difícil, eu sofri muito, eu desenvolvi uma doença psicossomática chamada banzo, que é uma doença que os psicólogos falam que é quem sofre de saudade. Eu desenvolvi essa doença no seminário, eu dormia chorando, eu chorava dormindo, ou melhor.
Porque eu acordava com o rosto molhado, de lágrimas. literalmente aquele texto que Davi fala, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Eu vivi isso, eu desenvolvi uma doença nos ossos, febre reumática, consequência da minha tristeza, das marcas que haviam dentro de mim. Então foi assim, um processo bem difícil, mas sozinha, eu precisava estar sozinha. E Deus fez nesse processo você romper, né? Porque é tão tremendo isso que você acabou de falar, eu gostaria de pontuar isso, que o seu corpo desenvolveu várias doenças em virtude das suas emoções. Isso. E hoje a gente percebe, por exemplo, um grande mal do século é o câncer, que é uma doença extremamente emocional, ela tem a sua base emocional. E quantos homens e mulheres que talvez estejam assistindo agora, que estão passando por coisas dessas, por quê? Porque ainda não entenderam o seu chamado, ainda não entenderam o seu propósito e também estão sendo moldados, desprendidos e amadurecidos para viver aquilo que Deus escreveu, digo, na carta magna da vida, que todos nós temos, né? Sim. É interessante, assim, como o que está dentro de você, lá dentro, no oculto, no escondido, interfere. Há coisas assim que está até dentro do teu inconsciente, que tu não tem consciência, mas tu reage. Né? Eu não sei porque que eu reajo assim, eu não sei porque que eu sou assim, mas em algum momento da vida, alguma coisa ficou, te traumatizou tanto que ficou escondido lá dentro. É o profundo e escondido que diz a palavra de Deus, né? Que só o Senhor conhece e pode revelar para cada um de nós e nas situações. E qual é a forma de Deus revelar? É nos expor diante das situações da vida, porque a partir do momento que Deus te tirou de casa, mostrou que mesmo com todo o desejo que era claro e evidente na sua vida de viver o processo de Deus, você era frágil no seu espírito, e o seu espírito precisava ser curado, precisava ser preparado para hoje ser essa mulher cheia de Deus, né? Com tantas coisas tremendas. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho do seu ministério, das coisas tremendas que você tem vivido em Deus. Amém? Então eu convido você para ficar com a gente. Nós temos no próximo bloco o que aconteceu depois de todo esse processo. Quem é hoje a pastora Rose e o que Deus tem feito através da vida dela e que também quer fazer em você e através de você. São só 30 segundos e a gente já volta.